Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Hoje estamos aqui com mais um episódio de Mentes Forenses, o podcast da vida mental. Hoje estamos eu e a doutora Elise, que é responsável pela equipe forense da vida mental. Estamos com a doutora Alcina Barros, que é psiquiatra forense também. Aí pode se apresentar, doutora? Bom dia, Marcos. Bom dia, doutora Elise. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Eu sou médica psiquiatra forense, especialista em psiquiatria forense pela ABP-AMB, Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Eu também sou doutora em psiquiatria e ciências do comportamento pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e membro da Academia Americana de Psiquiatria e Lei. Não é? Eu e a doutora Elise, nós já trabalhamos juntas, fizemos diversas avaliações e pareceres desde o ano de 2010. Então é um grande prazer estar com ela nessa manhã. Muito legal, muito legal. Um prazer enorme receber a senhora aqui e ter disponibilizado esse tempo para bater um pouco de papo com a gente, né? Falando sobre um tema sensacional, né? Um tema muito importante aí na atualidade, que gera muitas dúvidas e a gente vai sanar algumas aqui e disponibilizar o espaço também para debate, né? Vamos começar falando, o tema hoje vai ser infanticídio, né? A gente vai falar sobre infanticídio. E aí uma das dúvidas que o pessoal tem é o que é o infanticídio. Se a doutora puder falar um pouco para a gente aqui, o que é o infanticídio e... Muito bem, Marcos. Para nós da psiquiatria forense, a gente faz uma classificação um pouco diferente. O infanticídio seria um subtipo de filicídio. O filicídio é o assassinato do filho por um dos pais. O assassinato pode ser cometido tanto pelos pais biológicos, quanto por pais adotivos, madrastas, padrastos, e inclusive também o assassinato de enteados, tá? Então, o filicídio, ele vai se dividir para a psiquiatria forense, também para a psicologia jurídica, em neonaticídio, quando esse assassinato ocorre dentro das primeiras 24 horas de vida. Depois, infanticídio, quando a criança depois de um dia de vida, até um ano. E depois, filicídio, quando a criança já é um pouco maior, após um ano de idade. Né? Então, a gente tem essa pequena diferenciação categórica, mas não é o infanticídio ou o filicídio, seria o assassinato da criança por um dos pais ou madrasto ou padrasto, tá bem? Ah, legal. Doutora Elise, fala um pouco para a gente sobre o estado puerperal, o Então, que seria... bom dia, Marcos, doutora Alcina, sempre um grande prazer, ainda mais falando desse tema, que é um tema que suscita realmente muitas dúvidas, né, na área da psiquiatria forense e da psicologia jurídica. A gente tem muitos advogados e parceiros, né, que tem casos aí de infanticídio, como a doutora falou, a doutora Alcina estava falando o conceito psiquiátrico, né, mas para o direito esse conceito é um pouquinho diferente, então, né, o infanticídio, ele vai acontecer, a gente vai entender o infanticídio muito quando uma mãe, né, na maioria dos casos práticos, né, que a gente tem auxiliado, na prática a gente vê o infanticídio muito como uma mãe que ao ter esse filho, né, acaba matando e se desfazendo. Então, né, como dos vários tipos, né, que a doutora Alcina falou de homicídio familiar, então o infanticídio vai entrar aí nesses casos concretos que a gente atua bastante na vida mental. O estado puerperal, né, é justamente o momento fisiológico onde a parturiente, ou seja, a gestante, né, que acabou de ter, expulsa ali a placenta e ela tem que voltar ao seu estado normal, ou seja, ao momento que ela estava antes da gestação. Né? Então, este é o momento que a gente chama, né, de estado puerperal. Por quê? Porque ali acontecem alterações fisiológicas, alterações psíquicas importantes, né? E que podem, então, gerar uma confusão mental. Né? Essa confusão mental, e isso acontece mais nas parturientes que não têm assistência ou que tem uma negação da gestação, esse estado confusional pode levar, muitas vezes, à ação criminosa. Então, dentro da ideia da psiquiatria forense, da psicologia jurídica, dos casos, né, que eu e a doutora Alcina atuamos aí muitas vezes, a gente vai ter o estado puerperal como uma das razões, das justificativas que levam as mulheres, né, que acabaram de ter um filho, né, que acabaram de parir, a cometer essa ação criminosa por conta dessa disfunção, tanto psíquica quanto fisiológica. Então, seria mais ou menos essa a nossa ideia e esse é o nosso conceito, Marcos. É importante também dizer, Marcos, que muitas vezes isso acontece, na maioria das vezes, né, com mulheres que
ou não sabiam que estavam grávidas, negam a gravidez, ou não gostariam de estar grávidas. Então, a gente vê que existe uma associação, uma condição anterior, né, da própria gravidez, que já nos dá aí alguns indicativos da questão da vulnerabilidade, né, social durante a gravidez, da falta de assistência que acontece durante todo esse período, né, da gravidez e que fazem com que, muitas vezes, o estado puerperal possa, então, acontecer aí e ocasionar o infanticídio nessa data perinatal, como a Alcina... É perinatal, doutora? Como a Alcina falou, que é logo quando o nenê nasce. Né? Então, neonatal. Essa seria uma das ideias. Entendi. E em relação, aí a senhora comentou sobre a questão do tempo, existe um modo operandi ali, a forma de execução para ser caracterizado como infanticídio pelo estado puerperal? Então, Marcos, assim, nesses casos, o que acontece muitas vezes é que as mulheres, né, elas entram nessa confusão mental e muitas vezes nem lembram do que acabaram fazendo, né, e acabam usando os recursos mais comuns, né, ou seja, mais próximos, mais próprios. Então, é natural, por exemplo, que isso aconteça sendo a mãe asfixia a criança ou pegue algum objeto, né, tenta esconder o corpo. Então, tem assim, não é uma forma necessariamente que tem, mas é o recurso que naquele momento de confusão mental, naquele momento de vulnerabilidade, porque não deixa de ser, né, uma vulnerabilidade, a gente está falando de uma perturbação mental, a mulher acaba usando aquilo que tem mais próximo. Então, muitas vezes é a questão da asfixia, por exemplo, que é uma das coisas mais comuns, botando o nenê na caixa de lixo, botando o nenê né, numa sacola plástica, muitas vezes. Então, não existe um modus operandi, mas é aquele que traz mais recursos e mais né, facilidade naquele momento em especial. Acho que Tá. Doutora Alcina, quais são os tipos mais frequentes assim de psicopatologia que ocorrem nesses casos? Pois bem, não é como muito bem explicado pela doutora Elise, não é? O estado puerperal é toda essa alteração fisiológica, hormonal, de neurotransmissores e também psicossocial que acontece, não é, com a mulher. E ela pode se estender, né? As alterações do estado puerperal, elas podem perdurar por dias, semanas, meses ou até 2 anos. Tá? Os estudos mais recentes, eles indicam, inclusive, que mulheres com um subtipo, que é a depressão puerperal, os sintomas podem se manifestar até 2 anos após o nascimento da criança. Mas os tipos mais comuns de alterações são a disforia puerperal, ou baby blues, que acomete de metade 50% a 85% das mulheres, que o quadro é leve e transitório e não requer um tratamento psicofarmacológico. Aí já tem um quadro um pouco mais grave, que é a depressão pós-parto, com uma prevalência de cerca de 13%, não é? E que tem aqueles realmente sintomas depressivos, muito cansaço, tristeza, choro, irritabilidade, insônia, e que já requer realmente um tratamento psiquiátrico e psicológico contínuo em observação dessa mulher, até o quadro mais grave, que é a psicose puerperal, não é, que é rara, que acomete cerca de 0,2% das puérperas, mas que é motivada por delírios, alucinações, né, por uma quebra de contato com a realidade, essa mulher fica muito vulnerável a cometer o filicídio e o suicídio. Né? É uma situação muito grave, que requer internação psiquiátrica, um acompanhamento bastante intensivo, né, daquela parturiente, daquela mulher, e depois também um acompanhamento psicológico e psiquiátrico depois da alta hospitalar. Né, até para prevenir o surgimento novamente dos sintomas psicóticos, o agravamento do quadro. Tá? E é interessante, né, que os estudos mostram que uma vez a mulher tendo tido este quadro numa primeira gestação, o risco para acontecer na segunda, na terceira, aumenta. Então é importante que as mulheres saibam disso. Bem, eu adoeci muito quando tive o meu primeiro filho. Eu não tinha um histórico psiquiátrico nem psicológico prévio. E meu filho era uma gravidez desejada, planejada, organizada, mas eu tive uma psicose puerperal. E daí, agora, eu quero ter meu segundo filho alguns anos depois. Doutora, isso é seguro? Isso tem que ser muito bem avaliado, né? Na relação tanto com a paciente quanto com o companheiro da paciente, com a família da paciente, para entender porque essa vulnerabilidade volta. E como bem explicado pela doutora Elise, né, muitas mulheres cometem o filicídio, né, o infanticídio no estado puerperal, por um estado de desorganização mental grave. E dentro desse
conceito de psicose puerperal. Aquela mulher, ela desejava aquela criança, em muitos casos, ela amava aquela criança antes daquela criança nascer, mas ela se desorganiza tanto, fica tão perturbada que acaba matando. Né? E matando de formas como até a doutora Liz disse. Quando é um neonaticídio, em geral é asfixia, não é? Ou então por não prestar o auxílio-socorro quando a criança nasce, porque muitas vezes a criança pode ter engolido mecônio, não é? Pode ter um tipo de hemorragia, porque o cordão umbilical, enfim, não foi bem cortado, a placenta, etc. Aquela criança não é assistida, não é aspirada, não passa pelas condutas neonatais dentro de um hospital, né? Ou então, realmente, a mãe toma alguma atitude e aquela criança vem a falecer. Mas também, no caso de psicose puerperal, às vezes a criança já está com meses e aquela mãe começa, aqueles delírios, aquelas alucinações aumentam e ela mata aquela criança. Uma criança que ninguém entende porque era planejada, desejada e amada, tá? Então, eu considero isso extremamente importante para a gente ter respeito, né, pelas mulheres que padecem dessas patologias, não é, e que elas precisam de compreensão e tratamento, não é, e não de estigma social, tá bem? Doutora Alcina e Marcos, a gente entender que é isso, às vezes as pessoas, é um tema que choca e evidentemente choca, e as pessoas tendem naturalmente a fazer julgamentos, né, então não entender isso, né, entender isso como um crime propositado, muitas vezes premeditado, e não necessariamente, né, está associado a isso. A ideia hoje é justamente trazer esse outro olhar, né, o olhar da doença mental que está atrelado a esse tipo de crime. Então, não é natural nem esperado que uma mãe mate o seu filho, que um pai mate o seu filho, né? Isso geralmente está associado, e principalmente nesses casos que a gente está falando do infanticídio, quando ocorre, né, no estado puerperal, por exemplo, né? Ali a gente tem condições, para além das mentais, condições fisiológicas que são muito importantes de serem compreendidas, né? Então, obviamente é um assunto quando a gente olha na mídia, né, nos casos. Ontem mesmo teve um júri sobre isso que nós estivemos participando, a nossa equipe teve prestando assessoria, e é um caso que gera muita mobilidade, né, e que as pessoas têm dificuldade muitas vezes de entender porque se mobilizam pela raiva, pelo ódio, né, dessa pessoa que cometeu esse tipo de crime. Mas esse olhar que a doutora Alcina trouxe, e principalmente entender que nos casos, né, do puerpério, por exemplo, do estado puerperal, muitas vezes eles estão associados às pessoas que tiveram uma vulnerabilidade, ou seja, que às vezes sofrem violência doméstica, que não têm assessoria, é também uma questão social, porque está associado a pessoa não ter tido uma assessoria, não ter tido uma condição mental favorável, e tudo isso também implica, né, nessa questão da vulnerabilidade. Então, isso que a doutora Alcina trouxe, né, da preocupação que a gente tem com a saúde mental, né, é super importante, e a gente também entender, doutora Alcina, até trago uma pergunta para a gente discutir, como é que, né, a gente, os profissionais da área da saúde, né, os psiquiatras, nós psicólogos, a gente pode tanto auxiliar, evitar, prevenir, como também do ponto de vista das perícias, como é que a gente pode eventualmente identificar, então, quando se trata de uma psicopatia, um crime, né, horrendo, que a gente vai mais associado à psicopatia, ou a esse estado puerperal e esses crimes que tem aí uma condição de perturbação mental, né, e que vão afetar lá no 26 do Código Penal, como a gente sabe, a capacidade de entendimento e determinação. Muito importante, doutora Lise, não é? A gente pensa o seguinte, quando a gravidez é organizada, planejada, desejada, em geral a mulher realiza um bom pré-natal. Ela tem todo esse fator, ela tem esse histórico, ela tem um acompanhamento por um obstetra e que, em geral, a encaminha já para um neonatologista e pediatra durante a gestação, né? E ela faz todo esse acompanhamento antes da criança nascer. Então, né, quando a criança vai nascer, como muito bem colocado, se a paciente já tinha gestante, né, já tem um histórico de transtorno afetivo bipolar, esquizofrenia, depressão, episódios depressivos, e durante a gestação muitos medicamentos não podem ser utilizados, o médico psiquiatra assistente tem que fazer um acompanhamento contínuo, regular e frequente dessa paciente, assim como o psicólogo assistente, tanto conversando com a paciente, quanto pedindo sua autorização para conversar com os familiares, o companheiro, a mãe ou o pai daquela paciente, dizer, olha, a gente diminui as medicações porque ela está gestante, as medicações não têm um nível de segurança comprovado, mas a gente precisa dar uma observação, porque se ela piorar, a gente tem que decidir o que a gente vai fazer, que vai ser mais seguro para ela e para a gestação e para o bebê. Né? Então, tem que ter um acompanhamento próximo dos profissionais de saúde sobre a evolução dessa mulher para prevenir a ocorrência realmente do neonaticídio ou do infanticídio, né, durante o estado puerperal. E uma coisa importante, assim, por exemplo, o neonaticídio,
ele pode ter várias causas. Ele pode ser resultado de realmente um estado puerperal, ou seja, um estado psicopatológico do puerpério, ou o neonaticídio, ele pode ser decorrente de uma gravidez indesejada, ilegítima, vítimas de estupro que não querem, né, ter aquela criança, ou uma gravidez tida como obstáculo aos objetivos do pai. Tipo, eu estou para me formar, fiquei grávida, isso vai atrapalhar toda a minha vida, não tenho condição de cuidar dessa criança. Então, a gente também tem que afastar esses fatores para realmente entender, né? Ou, se não, é diferente. Você me fez uma excelente pergunta. Ou, como é que a gente diferencia um caso de alguém que tem um transtorno grave de personalidade, um transtorno psicopático, antissocial, não é? De alguém que realmente teve um estado puerperal, adoeceu e acabou fazendo isso com o próprio filho? Exatamente esses elementos. Era uma mulher, era um casal, era uma gravidez desejada, planejada, ela fez pré-natal, ela comparecia às consultas, seguia as orientações médicas e psicológicas, né? Se preparou para aquilo, sim. Então, isso é um fator protetor. Vemos que ela queria aquela criança, mas ela pode ter adoecido. E é isso. E uma coisa importante também, Alice, para a gente frisar, é que isso acomete mulheres com todos os níveis de escolaridade, mulheres pós-graduadas, mulheres em acompanhamento médico especializado, elas podem adoecer e muitas vezes as famílias, mesmo com nível alto de instrução, têm dificuldade de identificar que aquela mulher está ficando diferente, estranha, né? Porque é muito sutil. Muitas vezes eu não consigo me afastar do meu bebê, eu não consigo tomar um banho porque eu não posso parar de olhar para ele. Isso já pode ser um sintoma que merece atenção, tá? Então, a gente tem que prestar atenção nos detalhes e fornecer assistência e suporte para essa mulher. E também eu penso que um fator vulnerabilizante para a puérpera é a privação de sono. Se você já tem, né, uma predisposição a ter um transtorno mental, e a gente sabe que no puerpério a gente tem muita privação de sono, o risco dessa mulher ter um agravamento de sintomas é muito alto. Então, também a família tem que ficar sensível a isso e fornecer ela suporte para que ela possa descansar, para que ela possa ter energia para poder cuidar daquela criança nos horários necessários, tá bem? Acho que respondi a tua pergunta. Perfeito, sim, né? Com certeza, né? É muito esclarecedor, porque realmente até para nós que somos profissionais da área da saúde, que trabalhamos, né, em muitos casos jurídicos associados a isso, é uma avaliação muito difícil, né? Então, imagina para os familiares entenderem eventualmente, né, que não é, porque não se trata só assim, a gente já tem o estigma da depressão, por exemplo, né? Então, uma pessoa deprimida, às vezes mas vamos lá, sai daí, não, né? Tu tá assim por quê? Não tem problema, a gente já tem essa ideia. Quando a gente tá falando de uma mãe que acabou de parir ou que tem um filho pequeno, né? Muitos outros fatores, o cansaço, como a doutora Alcina falou, as questões fisiológicas da amamentação, o corpo se readaptando, né? Então, tudo isso fica ainda mais difícil por conta, né, desse nascimento, eventualmente, da mudança de rotina, da gente perceber que essa mulher tá numa depressão pós-parto, né? E ela tá precisando de assistência. Então, esse olhar, que não é um olhar simples, né? Para nós, da saúde, já é complicado da gente estar observando esses diagnósticos e temos que estar fazendo aí todo um diagnóstico diferencial e poder entender cada um dos fatos, mas a família também, muitas vezes é difícil dela identificar, né, Marcos? E isso acaba fazendo com que tenha mais chance de ocorrer esses casos, lamentavelmente, né? Essa falta, inclusive, de conhecimento, de assessoria, que é um dos nossos objetivos, né? Poder falar sobre isso aqui, explicar para as pessoas, para que elas possam também conhecer, entender esse assunto e poder, eventualmente, auxiliar alguém que precise, poder estar observando também preventivamente, né, em alguns casos. E outro ponto importante, doutora Alice, os estudos mostram que a saúde mental da mulher ela é tão importante quanto outros elementos que a sociedade traz. Um exemplo, uma puérpera tem que amamentar. A mulher está com sintomas psiquiátricos graves, né, vigentes, o psiquiatra precisa incluir uma medicação que passa para o leite, que é contraindicada a amamentação, mas a família diz, mas fulana não pode parar de amamentar. Mas a amamentação é essencial para a criança. Não, tem que se pesar o risco-benefício. Então, como você disse, um caso mais complexo. Por quê? Porque tem que ser a família, tem que ser o psiquiatra, o psicólogo, o pediatra da criança. Todo mundo tem que conversar entre si sobre o que vai ser melhor e mais seguro para essa família, essa criança. Porque não adianta essa mulher amamentar e, né, estimulada por uma alucinação auditiva ou visual ou um delírio, acabar cometendo um infanticídio. Tá? Então, é só para a gente pensar sobre isso. E a mãe que não pode amamentar não é uma mãe ruim, não é uma mãe negligente, não é uma mãe que ama menos. Não é? Também é uma decisão difícil para ela, porque muitas vezes ela idealizou esse momento, mas se ela adoeceu de uma forma tão grave, é algo que ela vai precisar fazer pelo bem-estar dela e da criança. Tá? Eu só queria deixar esse ponto também. Legal. Uma dúvida, até para quem é familiar, entender um pouco, qual que é a diferença da depressão pós-parto, por exemplo, para o estado puerperal?
Como que a gente pode definir ou identificar essa diferença? Entendi. Estado puerperal, ele é bem aquele momento, né, fisiológico de recuperação. Então, entre um momento que ela teve o parto, que ela, né, expeliu o nenê e a placenta, até o corpo retomar o seu estado de origem pré-concepção, ou seja, como é que ela estava antes da gravidez, antes da gestação. Do ponto de vista jurídico, né, a gente vai entender esse estado puerperal aí, como eu disse, como um transtorno que vai alterar as capacidades de entendimento, né, e daí a gente está falando do estado puerperal, né, então, de entendimento dessa parturiente. Então, isso é uma questão. A depressão pós-parto, ela tem a ver com um transtorno de humor, ou seja, a pessoa, após o parto, também por questões, né, de interferências mais fisiológicas, mas ela entra num humor deprimido, ou seja, com sinais de tristeza, depressão, desesperança, que também pode ser algo que vai gerar um infanticídio. Então, os dois, tanto o estado puerperal quanto uma depressão pós-parto, né, eles são fatores de risco para o infanticídio. É por isso que as pessoas têm que entender e observar. O estado puerperal tem mais a ver, Marcos, com uma questão jurídica mesmo, né? Desse entendimento mais psicojurídico que a gente está falando. A depressão pós-parto, né? Ela pode se envolver durante muito tempo também após o parto, então não tem a ver com essa questão fisiológica, né? Do corpo voltar. E ela pode, né, ficar, como a doutora Alcina disse, né? 2, 3 anos, enfim, a pessoa desenvolvendo essa depressão. Mas tem mais a ver com um transtorno do humor, com sintomas que, né, associados à depressão, mas que são relativos também ao fato dela ter dado à luz no caso. Entendi. E, doutora Alcina, um ambiente de violência doméstica ali pode agravar ou provocar o estado puerperal? Sim, um ambiente de violência doméstica, né, é um estressor psicossocial importante, sério e grave. Ele pode vulnerabilizar a saúde global daquela gestante, daquela parturiente ou daquela mãe, não é? E agravar alterações, né? Se ela já tinha essa vulnerabilidade, como explicado pelo doutor Elise. O estado puerperal são todas essas alterações cognitivas e comportamentais decorrentes de alterações fisiológicas do puerpério. No puerpério, a mulher é inundada por progesterona, os hormônios dela estão em níveis super altos, e daí, do nada, quando ela espelha a placenta, eles caem para níveis muito pequenos. E a gente sabe que os hormônios, eles são endofenótipos, eles fazem com que os neurotransmissores ajam de determinada maneira. Então, se você altera muito a concentração desses hormônios, também o funcionamento mental daquela mulher vai ser alterado, né? Todas nós, mulheres que fomos mães, tivemos um funcionamento mental alterado no puerpério, mas algumas que tinham alguma fragilidade adoeceram. Isso é o estado puerperal, elas adoeceram, né? E imagina, se tu passa já por isso fisiologicamente, tu já está desorganizada, confusa, irritada, sem dormir e ainda passando por violência doméstica, seja ela psicológica, tu é uma mãe inadequada, tu é uma mãe ineficaz, tu não consegue amamentar, tu ficou feia, gorda depois que tu tivesse teu filho, tu te largou, né? Essa é a psicológica, ou a física mesmo, dela sofrer agressões físicas, ou até a sexual. Eu tô no puerpério, eu não tô afim de, né, ter atividade sexual com meu marido, mas tu tem que ter atividade sexual comigo. Os mais diversos tipos de violência que podem acontecer, sim, vai agravar aquele estado de vulnerabilidade psíquica que aquela mulher já está enfrentando, tá bem? E a gente tem que protegê-la. E aproveitando a pergunta, né? Como que a psiquiatria e a psicologia jurídica pode auxiliar nesse período? Tanto a questão dos operadores do direito, né? No caso do infanticídio. Então, Marcos, a gente, como a doutora disse, né, a doutora Alcina falou, essas mulheres, elas estão adoecidas. Então, quando a gente está falando de adoecimento mental, né, o artigo 26 do Código Penal, ele vai ter ali a questão da perturbação mental. No parágrafo único vai estar a questão da perturbação mental. Então, a gente poderia, sim, né, tá encaixando esse tipo de ato, né, não numa ação criminosa, né, mas nessa ideia da perturbação mental. Então, nós, na Vida Mental, participamos, né, de muitos casos, avaliamos muitas mulheres que cometeram esse tipo de crime para entender se à época dos fatos elas tinham ou não a capacidade de entendimento e determinação para compreender, né, o que elas estavam fazendo, se elas
né, tiveram algum tipo de controle sobre aquilo. Então, muitas delas, por exemplo, na prática, elas acabam não lembrando do que fizeram. Então, é muito comum elas disserem, não, mas eu não fiz isso, porque eu não lembro disso ter acontecido. E não sabem por quê. Porque, como eu disse, é uma confusão mental. Então, até em termos das capacidades cognitivas, que a doutora Alcina falou, né, isso afeta a memória, isso afeta a atenção, isso afeta os estados de consciência, inclusive de senso-percepção. Então, quando a gente está falando de todas essas alterações, né, para o direito isso é muito importante, porque a gente vai estar entendendo esse quadro como uma pessoa que pode ser considerada semi-inimputável ou inimputável. Então, quando nós fazemos, né, as assistências técnicas, nesse caso, muitas vezes auxiliamos também no processo do júri, mas quando temos acesso, né, estamos na defesa, sobretudo, nós podemos ter acesso a essas mulheres para fazer uma avaliação, como a doutora Alcina disse, né, de toda a circunstância familiar, né, entender o antes, né, como é que aconteceu antes a gestação, a vulnerabilidade, as interferências que ocorreram, para verificar e diferenciar, então, né, uma atitude criminosa, enfim, cometida por alguém com traços antissociais, uma psicopatia, ou mulheres que, né, no caso, que estavam aí dentro desse quadro de estado puerperal ou de depressão pós-parto, que vão estar, então, com uma perturbação mental, ou seja, com a sua capacidade ou de entendimento ou de determinação prejudicadas e, portanto, podem ser consideradas inimputáveis ou semi-inimputáveis. Entendi. E essas referidas perturbações, elas são capazes de diminuir o entendimento e determinação. Exatamente, são capazes sim, né, e tem muitas, assim, a gente percebe, como eu disse, alterações importantes a ponto da pessoa não lembrar, não saber o que fez, como fez, não entender o que fez, então tudo isso afeta essas capacidades sim. Doutora Alcina, uma curiosidade, a senhora já trabalhou com algum desses casos de infanticídio, feminicídio, sem dar muitos detalhes, poderia nos contar da sua prática? Não sei se já teve práticas em relação a esse tema? Sim, eu já realizei perícias, né, de responsabilidade penal em casos de infanticídio, não é? E eles realmente têm variadas apresentações, como muito bem descrito, trazidos por ti, não é? Existiram casos em que a mulher realmente adoeceu e cometeu um ato totalmente desorganizado, de cometer o neonaticídio e depois, mesmo sangrando, tipo, a criança nasce, ela acha aquilo tudo estranho, bizarro, não reconhece aquela criança, e aí ela deixa aquela criança recém-nascida no quarto, se arruma para o trabalho, vai sangrando trabalhar no escritório e pálida e desorientada, e os colegas não entendendo porque aquela pessoa está assim, nem ela entendendo o que está acontecendo, e depois a polícia chega para apreender e ela está trabalhando, né, no local. Então, assim, existem essas apresentações que já mostram uma desorganização da pessoa, não é? Um quadro mais clássico de um estado puerperal, de uma situação como essa, né? E existem outros casos que não, que era geralmente aquela pessoa mais jovem, que a gravidez é ilegítima ou indesejada, não é que eu vou esconder, não quero que ninguém da minha família realmente saiba, que quando a criança que já tentou o abortamento muitas vezes não teve êxito, e daí quando é no período da criança nascer, vai para um local mais recluso, não é? Ou cria toda uma situação para que a criança nasça num local em que ela possa se livrar daquele corpo depois, né? E aí já é uma situação completamente diferente. E é isso, assim, é o estudo dos antecedentes de como era aquela pessoa antes, todo o histórico de vida dela, do histórico psiquiátrico, psicológico, não é? De como ela conduzia a sua vida e da representação daquela gestação na vida dela, né? E como ela age depois também, que sentimentos, que manifestações ela apresenta depois, não é? Porque é isso, muitas vezes é um estado de perplexidade que se fica quando é um estado puerperal ou quando é uma psicose puerperal, quando elas se dão conta de que fizeram algo tão ruim, não é? Muitas vezes há até um risco de suicídio, porque elas se sentem muito culpadas, assim, muito mal, né? Então, assim, são casos assim que nos mobilizam bastante, né? São casos sensíveis, mas que eles merecem uma investigação ampliada e também uma compreensão pelos profissionais, né? E não um rechaço, e não uma contra-transferência negativa. Tá bem, amigo? E para finalizar, quais são os recursos que estão disponíveis ali para a mãe envolvida nos casos de infanticídio, né? Tanto da parte psicológica, psiquiatra, programas de reabilitação? Pois bem, a nossa sociedade é muito carente sobre isso, Marcos. Não é? A doutora Elise e eu, a gente está falando, tipo,
em recursos privados, não é? Essas parturientes, essas pacientes, elas podem ter um acompanhamento psicológico, psiquiátrico, a psicoeducação tanto dela quanto da família, não é? Realmente uma participação em programas que as ensinem, que as expliquem o que aconteceu com elas, até para que elas possam depois dar continuidade à própria vida. Mas também a gente sabe que no serviço público, não é? Essa atenção tão especializada muitas vezes não está disponível. Então, é um problema também que se cria, né? Porque essas mulheres realmente elas vão precisar de uma assistência para lidarem com os sintomas, né, delas, depois, assim, até por se darem conta do que elas fizeram. Né? Porque se foi alguém que cometeu algo no estado desorganizado, uma psicose puerperal, no estado puerperal, enfim, ela vai pensar, meu Deus, eu matei um filho, que tipo de pessoa eu sou, que tipo de ser humano eu sou, né? Isso pode gerar nela uma série de eventos, inclusive episódios depressivos, então ela precisa de um acompanhamento a médio e longo prazo, de uma assistência psicológica, psiquiátrica, né? E também de uma educação da rede de apoio dela, do companheiro, dos familiares, né? Para que não haja o estigma. Entende-se que foi realmente o estado agudo de uma doença muito grave. Né? Doutora Elise, se tiver algo a mais para contribuir, lhe agradeço, minha amiga. Não, peito, eu acho que é exatamente isso, né? Também a questão do pré-natal, como a doutora Lucina falou. Então, a gente sabe que ainda tem pessoas que não têm as condições, os recursos, mas muitas vezes um bom acompanhamento pré-natal já pode verificar indicativos, né, de que há ou não uma possibilidade, então, de como essa gravidez está sendo levada, algum risco. Então, né, poder fazer os acompanhamentos pré-natais e ter isso, né, é claro que é uma questão de saúde pública que a gente está falando, mas é muito importante para que se possa, então, eventualmente, antes, né, preventivamente, observar se essa mulher oferece ou não algum tipo de risco, por exemplo, né? E todo o suporte familiar, então, do serviço social, né? Enfim, dentro de toda essa compreensão, a família, a gente está sempre falando, né, de família e Estado, né? Então, a gente vai ter que estar esses dois núcleos juntos, né, trabalhando para poder auxiliar, prevenir, informar também, né, que é uma outra coisa que a gente fala bastante. Então, são aspectos bem importantes, Marcos. Alcina, queria te agradecer muito, né, por essa nossa conversa, esse bate-papo. É sempre muito bom estar contigo, é um poço de sabedoria. Então, a gente está sempre, que a gente está com a Alcina, a gente está aprendendo demais, sabe muito, assim, sobre diversos temas. Espero que tu venha mais vezes aqui conversar com a gente, que vai ser um prazer te receber de novo. Obrigada, amiga. Muito obrigada, Marcos. Foi um prazer estar com vocês. Eu também aprendo sempre com a Elise, já há muitos anos. Não é? E é isso, assim, me coloco à disposição para a gente conversar sobre temas sensíveis no futuro novamente, tá bem, pessoal? Agradeço, doutora Elise, também de ter disponibilizado o tempo para participar com a gente. E agradecer o pessoal e deixar na descrição, informar, né, que a gente vai deixar na descrição ali as redes sociais, tanto da Vida Mental, doutora Elise e da doutora Alcina, para que vocês possam encontrar a gente também lá. Se vocês quiserem deixar algumas perguntas também nos comentários, para que a gente possa responder numa segunda oportunidade também a respeito do tema, estamos disponíveis aí também. Tá bom? Agradecer todo mundo por ter assistido e valeu, até o próximo episódio. Tchau, tchau. Obrigada.